Muito bom estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez, né, para abrirmos a palavra, estudarmos a palavra e entendermos a mensagem de Deus para nós no Apocalipse. Estamos aqui numa série, para os amigos que estão acompanhando aí a transmissão, ou que depois verão a gravação, estamos em plena série Revelações do Apocalipse. Estamos estudando, não todo o livro, obviamente, porque é muita coisa, né, para a gente estudar, mas assim, os grandes temas do Apocalipse. Já vimos aqui, até agora, né, tivemos uma introdução geral ao Apocalipse, entendemos que livro é esse, por que ele foi escrito, quando foi escrito, por quem foi escrito. E já entendemos também que a mensagem dele, apesar de ter aí seus quase 2000 anos, ela atravessa os séculos e nos alcança aqui no século 21. Né? Nós estudamos as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Se você perdeu alguma coisa, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando a transmissão, gravação, podem ver os vídeos anteriores. Estão no canal da igreja, aqui das Mangueiras, em Tatuí, Igreja Adventista das Mangueiras, ou no meu canal também no YouTube, ali eu estou colocando os vídeos todos já editados. Vimos no último estudo uma outra profecia de 7, uma sequência de 7, que são as 7 selos, né? E vimos que tem 4 cavaleiros, 4 cavalos relacionados com os 4 primeiros selos. Enfim, já vimos bastante coisa aqui, né? Só para lembrar um pouquinho do que nós já estudamos. Nós vamos ter uma oração, como sempre temos feito, pedindo a bênção de Deus, pedindo o Espírito Santo para entendermos o que vamos ler e estudar. Ele é o autor da Bíblia e ele sempre está à disposição para nos abrir a mente e o coração para a mensagem que ele mesmo inspirou ser escrita, né? Eu vou pedir para a Débora, então, fazer essa oração e depois nós vamos já para o nosso estudo. Lembrando que após o estudo, temos o nosso lanche. Não sei se hoje tem um chazinho. Não vou prometer nada, porque eu não vi o cardápio ainda, mas o lanche tem, né? Terminando aqui, a gente sempre tem o nosso momento de confraternização ali, que é muito gostoso, né? Ali a gente se conhece um pouco mais, conversa, troca umas ideias e saboreia ali os quitutes que a igreja sempre prepara com muito carinho para todos. Vamos ficar em pé para orar? Senhor querido, muito obrigada por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu e pelo privilégio de estarmos aqui em boas circunstâncias para estudar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque nós cremos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor quer falar conosco. E nós ficamos tão agradecidos porque mesmo o Senhor sendo um Deus tão grandioso, tão poderoso, o Senhor presta atenção em nós, o Senhor se importa conosco. E o Senhor quer nos mostrar a sua vontade para as nossas vidas. Pai querido, nesse momento nós queremos abrir o coração para Te ouvir. Eu peço uma bênção, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje. Tu sabes, Senhor, Tu conheces cada um deles, Tu sabes o que eles têm passado, o que eles têm no coração, cada preocupação, cada sonho. E nós queremos entregar as nossas vidas, a vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje, em Tuas mãos, Senhor. Porque Tu és um Deus bondoso, poderoso, e o Senhor já está agindo na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos amém. Amém. Já pode levar o microfone então, porque você e o Micael vão ser os nossos leitores oficiais hoje aí, né? Outro lembrete, após nosso estudo, após o lanche, quem quiser permanecer, e nós convidamos a fazer isso, nós teremos aí o estudo com o pastor Vinícius Mendes, né? Estamos estudando o livro de Gênesis. Eu fiz uma série aqui de 5 domingos, e ele assumiu desde então, e já está hoje será o 3º tema da série dele, sobre o livro de Gênesis. Aqui você tem o privilégio de estudar a Bíblia de ponta a ponta, né? Aqui na classe Apocalipse e no culto Gênesis, né? Os extremos da Bíblia aí, o começo e o fim. Então estão convidados. 19h30 teremos aqui com o pastor Vinícius o estudo do livro do Gênesis. Só para recordar aqui, né? Então no último estudo nós vimos os 7 selos do Apocalipse e ali os 4 cavaleiros, né? Que tem um significado interessante. O cavalo branco, ele representa a pureza do Evangelho, o Evangelho não corrompido,
É o tempo lá corresponde a Éfeso, primeiro momento da história do cristianismo, quando a mensagem ainda estava preservada pelos apóstolos, né? Então, primeiro século, apóstolos e os apóstolos dos apóstolos, digamos assim, né? Os primeiros cristãos, a igreja cristã primitiva, como se diz. A mensagem ainda estava preservada. Depois vem o período de um cavalo que tinha tudo que ver com a morte, a começar pela cor, né? Era um cavalo vermelho, tinha uma espada, fala de matança, e de fato, né? É o período correspondente a Esmirna, a igreja cristã passa a ser perseguida pelo Império Romano. Então, muitos cristãos foram jogados nas arenas para serem devorados por feras, né? Alguns foram crucificados, queimados vivos. É uma situação terrível, né? A igreja passou. Mas, no entanto, apesar das perseguições, a igreja crescia, porque ela era fiel. Porque o testemunho dos cristãos que amavam mais a Cristo do que a própria vida, fez com que muitas pessoas que estavam observando se convertessem. E a igreja cresceu muito durante esse período, né? Milhares e milhares iam sendo agregados à igreja, eram batizados, e assim a igreja prosseguiu firme nas verdades que recebeu de Jesus. Então ainda não tem corrupção doutrinária nesse período. Mas a história avança, né? Aí nós chegamos ao período do cavalo preto, né? Se o branco ali representa a pureza doutrinária, por oposição, o preto ele representa a corrupção doutrinária. E de fato, nesse momento histórico, a igreja ela passa a ser oficial. Então, aquela que era perseguida agora é oficial. O Império Romano, né, é cristianizado, digamos assim, mas infelizmente a igreja se compromete com o Estado, né? E aí o imperador começa a se intrometer em assuntos religiosos, doutrinários, começa a haver mudança de doutrinas. Um exemplo, né, que a gente pode mencionar aqui é o culto aos mortos, a adoração num dia de repouso que não é o bíblico. Então, o primeiro decreto dominical acontece no período de Constantino, que é essa fase em que a igreja, infelizmente, ela acaba se corrompendo. Por isso, o cavalo preto. O cavaleiro dele tinha uma balança, lembram? Né? Símbolo de mercantilismo, uma fé negociada. Ali fala também que o pão, né, o trigo, seria escasso, a palavra de Deus era escassa. As pessoas não tinham acesso a isso, né? Então ficou uma fase bem complicada realmente. Mas a coisa ainda avança e nós chegamos ao tempo do cavalo amarelo, né? E ali é dito que ele é chamado morte, e o inferno, ou a sepultura, como já vimos, estava seguindo esse cavaleiro. Então é um período em que chegamos numa fase muito complicada para os que queriam se manter fiéis. Uma coisa importante perceber, que mesmo que a igreja, de modo geral, se corrompesse, se apostatasse, como se diz, sempre houve um remanescente, um restante, um povo que se manteve fiel à palavra de Deus. Aqui não foi diferente, nesse período aqui que corresponde à Idade Média. Havia inquisição, havia perseguição aos cristãos fiéis, mas Deus protegia esse povo também. Muitos morreram, claro, né, pela fé, pelo testemunho que deram, mas é dito que eles deveriam repousar um pouquinho mais, né? Deveriam aguardar um pouco mais ainda, na sepultura, evidentemente, até que Jesus os chamasse de volta à vida e lhes desse a vida eterna. Então, o galardão, a recompensa desse povo, desses mártires todos, que morreram fiéis a Cristo, está garantido. Um dia eles vão ressuscitar e vão viver para sempre na presença de Jesus, né? Então, valeu muito a pena, com certeza, né? Nós é que estamos aqui, como se diz, né, correndo riscos, porque a vida segue, nós temos que tomar decisões todos os dias, né? E predestinação não existe. Nosso destino está aberto, digamos assim, está em nossas mãos, depende de nossas escolhas com Deus. Então, até que a nossa vida também termine, até que nós também tenhamos que descansar como eles descansam, nosso caso está sendo decidido diariamente por nós mesmos. Então, o que Deus espera de nós é sabedoria para fazer escolhas sábias, né? E a mais sábia você já fez, estar aqui. Se você está aqui, isso mostra que você quer conhecer a palavra de Deus, quer estar pertinho de Jesus, e isso é um bom sinal, né? Se um dia algum de nós aqui for também chamado a ser um mártir, a testemunhar com a própria vida, ou com privações, Deus sabe, Deus é soberano, e Ele vai fortalecer aqueles que eventualmente tiverem que passar por isso, né? E aí o selo segue, né? Depois vem o 5º selo, o 6º selo, e nós paramos num detalhe
Aqui nós vimos sinais do tempo do fim, que é quando abre o sexto selo, aparecem ali os sinais do tempo do fim. E a gente percebe que, quando o sexto selo chega, a narrativa começa a dar pistas de que estamos chegando ao tempo do fim, à volta de Jesus. E é assim mesmo, né? Todas as profecias aí apocalípticas, essa série de setes, por exemplo, começa no tempo do profeta e vai até a volta de Jesus. Então, a sétima igreja, o sétimo selo, sempre é a volta de Jesus. Corresponde à volta de Jesus. Então, o sexto selo é o tempo do fim. E aí nós temos textos maravilhosos que falam da promessa da volta de Jesus, né? Só que tem um detalhe importante que a gente deixou, deixa eu avançar aqui até o ponto que a gente parou, que a gente deixou aqui para ver hoje. É curioso porque nessa série de 7 selos, antes de abrir o 7º selo, que é a volta de Jesus, João, inspirado por Deus, ele faz uma pausa no texto, na narrativa, na história ali, na profecia, para descrever quem será selado com o selo de Deus, para depois chegar ao 7º selo. Olha que interessante. Ele vem, né? Primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto tem os sinais da volta de Jesus, aqueles lá do século XIX, lá, chuva de estrelas, o sol que não brilhou, né? O escurecimento misterioso do sol, a lua como sangue, o grande terremoto de Lisboa, eventos que aconteceram numa época muito próxima e que nós entendemos ser os que marcam o começo do tempo do fim. Nós estamos vivendo o fim do tempo do fim, né? Então, quando chega o 6º selo, sinais acontecem, fala-se da volta de Jesus e o autor pausa o texto, a narrativa, para falar de um tal de selamento, um povo que será selado. Eu sei que ali tem um carimbo, né, na foto ali, mas será que é isso aí, um carimbo na testa? Porque a Bíblia fala, né, serão selados na testa os servos de Deus. Não, quer dizer, eu sei o que é, lógico, né? E alguns aqui também sabem, né? Mas vamos brincar de que não soubéssemos. Antes de saber o que é o selo, eu preciso querer ser selado. Concorda comigo? Se é o selo de Deus, eu quero receber. Se é uma marca na mão, se é um carimbo na testa, se é uma tatuagem, né? Se é alguma coisa assim. Agora, no momento, claro, isso me importa, eu quero saber o que é. Mas mais importante, eu quero receber. Seja lá o que for, é de Deus, eu quero receber. Concordam comigo? Vocês querem ser selados? Querem receber o selo de Deus? Temos que saber o que é então, né? Para a gente aceitar. Vamos lá? Esse é o tema de hoje, o selo de Deus no Apocalipse. Apocalipse 12, 17. Abram lá a Bíblia. Apocalipse 12, 17. Você já sabe, sempre que aparece a moça com a Bíblia aberta aqui, é o recado, é o sinal para a gente abrir a Bíblia, né? Então, a pergunta que vai ser respondida pelo texto agora é a seguinte, ó. Quais são as 2 características do remanescente fiel do tempo do fim, a quem Satanás odeia e persegue? Olha só, eu acabei de dizer que ao longo de toda a história Deus teve sempre um povo fiel, certo? Mesmo lá atrás, quando a igreja se corrompeu, Deus tinha o seu remanescente. No tempo da Idade Média, Deus tinha aqueles que, antes até, né, que promoveram a reforma protestante, né? Cada momento histórico, Deus tinha seus servos. Não vai ser diferente no fim da história, nesse tempo que estamos vivendo. Então a pergunta é, quais são as 2 características básicas do povo de Deus, do chamado remanescente dos últimos dias? Vamos ver, já encontraram? Apocalipse 12, 17. Quem que vai ler agora, Micael ou Débora? Micael? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você já sabe quem é o dragão simbólico do Apocalipse? Quem é? O diabo, Satanás, né? O inimigo de Deus. Então, o dragão ficou irado contra a mulher. Você também já sabe quem é a mulher no Apocalipse? O que a mulher representa em Apocalipse? A igreja, né? Então, o povo de Deus. Então, Satanás está irado contra a igreja e foi fazer guerra contra o restante. Olha o conceito de resto, remanescente, um pequeno povo. Eu sei que muita gente se chama de cristão, o Brasil é um país cristão e tem bilhões de cristãos, mas será que todo mundo é cristão realmente? Basta dizer que é? Ou tem que ter algo mais do que apenas falar que é, né? Então é muito fácil dizer que é, mas viver o cristianismo, convenhamos, tem sido para poucos ao longo da história. Quando você lê o Sermão da Montanha de Jesus, você vê
como é difícil sem Jesus. Quando Ele te dá forças, você vai caminhando com Ele e vai vendo que é uma maravilha esse caminho. Não tem outro, né? Mas se você comparar com os padrões do mundo, né, da sociedade, você verá que ser um cristão é bem diferente do que alguns aí pensam, né? Tomar a cruz de Cristo e segui-lo é bem diferente do que alguns aí pensam. Existe um cristianismo light hoje em dia, né? De boca, de palavras, mas que não muda os pensamentos, não muda as atitudes, não muda a aparência, né? Então isso não é poder. Não há poder nesse tipo de cristianismo. Mas o cristianismo bíblico, esse é poderoso. Ele muda a gente por completo. Bem, então o dragão está irado contra a igreja e está guerreando, está com raiva, está guerreando contra o restante de sua descendência. É um pequeno povo que vem lá, né? Digamos, tem que ser o mesmo povo que vem desde Adão, né? Tem as mesmas crenças, a mesma convicção, a mesma esperança, mas que agora no fim da história é um restante. Quem é esse restante? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje nós vamos nos deter na parte 1, na característica 1, que é o guardar os mandamentos de Deus. E eu vou deixar para mais adiante o testemunho de Jesus. Tudo bem? Senão ficaria muita coisa e não vai dar tempo para o lanche. Não, é que realmente a gente precisa de mais tempo para explorar a parte 2 desse texto aí, testemunho de Jesus. O povo de Deus, nos últimos dias, fiel, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Basicamente isso. Então, Jesus disse lá em João 14,15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Você percebe que coisa de mandamento não é coisa do Antigo Testamento apenas. É também, mas está no Novo Testamento também. Você percebe isso? Senão Jesus não diria, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? Os mesmos que estão na Bíblia, né? Então, por que você guarda os mandamentos de Deus? Por amor. Não é por medo e muito menos para querer marcar ponto com Deus. Senhor, você tem que me salvar porque eu guardei os mandamentos. Quem diz que a salvação é por guardar alguma coisa, fazer alguma coisa? Salvação é pela graça. Nós já estudamos isso, o Apocalipse deixa claro isso. Pelo sangue do Cordeiro, diz o Apocalipse. O que é o sangue do Cordeiro? É a graça. Então a salvação é de graça. A resposta à salvação é, Senhor, o que queres que eu faça? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. E guardar os mandamentos de Deus envolve proteção, segurança, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quem guarda os mandamentos demonstra sua identificação com Cristo. E é por isso que atrai a ira do inimigo. Nós já estudamos sobre o grande conflito, lembram? Houve guerra no céu, o dragão, o diabo e seus anjos, né? Batalharam contra Miguel e seus anjos. O diabo começou essa guerra também por ódio à lei de Deus, ao governo de Deus. Tem um governo, tem uma lei. O diabo ele foi contra essa lei. E ele odeia quem guarda a mesma lei que ele acusou de ser injusta, entendeu? Cada ser humano que guarda a lei de Deus é um tapa na cara do diabo. Cada ser humano que ama a Deus sendo fiel é um tapa na cara de Satanás. Cada ser humano que obedece por amor à vontade de Deus é uma bofetada no rosto do inimigo, percebeu? É por isso que ele odeia esse povo. Não está nem aí preocupado com o povo que diz que é cristão. Ele está irado contra aqueles que são cristãos, que vivem de fato. Vamos avante, Apocalipse 7, 1 a 3 agora, Débora vai ler. Antes de abrir-se o 7º selo, nós estamos aqui no stand-by ainda, né? Abriu o 6º selo, uma pausa, para depois abrir o 7º. Então, antes de abrir o 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo, o que acontece na profecia que nós estamos estudando desde o domingo anterior? Vamos ver? Apocalipse 7, 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo... Até o 3? Vai até o 3,
Continua, até o não danifique. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Ventos, em profecia apocalíptica, representam conflitos, guerras, convulsão social, enfim, guerra, resumindo. Então, o que ele viu ali, o profeta, né? 4 anjos nos 4 cantos da terra. A terra tem canto? É uma representação, né? Quando a gente fala assim, a coroa dos, como é que chama? A rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, 4 cantos. É um sentido simbólico para dizer que é de todo mundo, né? Todo o planeta. Então, esses anjos estão conservando seguros 4 ventos dos 4 cantos da terra. Então, é uma batalha global, né? Se ventos representam batalha, e esses ventos sopram nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, isso representa uma guerra total. E é interessante essa profecia, porque em vários momentos da história, neste inclusive, o mundo esteve à beira de um conflito total. Aqueles aqui como eu que viveram nos anos 80, sua adolescência e infância, né, devem se lembrar do medo que a gente tinha de guerra nuclear, né, tinha filmes sobre isso que assustavam a gente, né? Eu nunca imaginei que depois de tanto tempo voltaríamos a ouvir falar em míssil nuclear, em bomba atômica. O mundo está armado. Houve uma crise dos mísseis na década de 60, no fim da década de 60, lá em Cuba, em que submarinos russos estavam posicionados ali, pertinho dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já a ponto de atacar aqueles submarinos nucleares, e ninguém entende porque do nada eles deram meia volta e foram embora. A gente entende, porque entende o que está na Bíblia, né? Porque se houvesse uma guerra nuclear naquele tempo, e hoje também, não sobraria ninguém para ver Jesus voltar. O mundo ia ser devastado totalmente, né? O ser humano tem capacidade de destruir a Terra muitas vezes já, com todo o arsenal atômico que ele tem. Então nós entendemos que até o tempo do selamento, pelo menos, não haverá uma batalha total na Terra. A última vai ser o Armagedon, que é essa batalha final, né, espiritual, misturada com conflitos físicos também, mas o povo de Deus será guardado, protegido. Haverá pessoas para guardar Jesus voltar. E haverá pessoas que vão ser atingidas pelas pragas, e haverá pessoas que vão morrer com a vinda de Cristo. Os ímpios. Então, nós entendemos que essa profecia, ela continua valendo, né? Os anjos estão segurando um conflito total, porque se houvesse, não haveria ninguém para contar a história. Ou para ver o fim da história, né? Então é dito assim, segurem essa batalha. Até quando? Até que os servos de Deus sejam selados na testa, na fronte. Opa, de novo esse negócio do selo na fronte, né? Eu quero, mas o que é? Vamos lá. Evidentemente, a guerra de que se está falando aqui não está no passado. Como é que a gente sabe disso? Porque os danos profetizados aqui se aplicam com mais propriedade a uma guerra termonuclear, atômica, capaz de danificar a terra, a vida no mar e a vida vegetal. O mundo já teve 2 guerras mundiais, mas a terra não foi drasticamente afetada. A vida marinha também não. Esse tipo de guerra, conforme o texto diz, seria capaz de afetar a vida aquática, a vida vegetal e danificar o planeta Terra. Então é uma coisa muito grave realmente. Nunca aconteceu. E graças a Deus está sendo segurada por enquanto, né? Até quando seria detida essa guerra terrível? Até selarmos em suas frontes os servos do Deus vivo. Até que o selo seja aplicado na testa dos servos do Deus vivo. Será que é um selo na testa mesmo assim? A gente já viu que o Apocalipse ele é bastante simbólico, né? Tem muitos elementos simbólicos. Dragão não existe, representa Satanás. A mulher não é literal, representa a igreja. Ventos, acabamos de ver, representam guerras. Águas representam povos, multidões, nações e línguas. Besta, animal terrível, espantoso, que aparece em Apocalipse 13, veremos ainda, representa um reino, um poder. Então, será que esse selo é um carimbo na testa literal? Tudo indica que não, né? Mas temos que analisar isso aqui mais de perto. Qual é o selo do Deus vivo? Lá em Isaías 8,16, a gente encontra uma possível pista para isso. Porque lá está escrito assim, ó: sela a lei no coração dos meus discípulos.
Isaías registrou esse texto aí. Sela a lei no coração dos meus discípulos. De alguma forma, a lei de Deus, ela tem relação direta com um tipo de selo. E não é à toa, né, que no Novo Testamento a gente encontra textos que dizem que Deus quer colocar, não só no Novo Testamento, no Antigo também, que Deus quer inscrever ali no nosso coração. Deus não quer apenas que a gente saiba de cor os mandamentos. Deus quer que a gente viva os mandamentos gravados em nosso coração. É muito mais do que só saber, né? Então, a lei tem relação com o selo, de acordo com Isaías. O Novo Testamento diz: ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 3 e 4. É meio difícil ver João falar duro assim, né? Porque ele era o discípulo do amor, mas quando precisava ele também era firme. E aí ele diz, olha, é uma hipocrisia. Gente que diz que ama Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus. É tipo assim, eu amo o Senhor. Tá bom, filho, faça isso porque é bom para você. Ah, não, eu não quero fazer isso porque eu gosto disso. Ama mesmo? Que amor é esse? Né? O amor verdadeiro se submete. É assim no casamento, né? A gente quando ama o cônjuge, a Bíblia fala de uma mútua submissão, né? A gente se submete um ao outro, a gente procura agradar o outro, e às vezes até fazendo coisas que nós talvez não fizéssemos, mas eu sei que ele gosta, ela gosta, então eu me esforço. Se é assim na relação humana, quanto mais com Deus. Deus sabe o que pede de nós, o que é bom para nós, o que faz bem para nós. Então ele deixa ali um mandamento, que é para nossa proteção. Eu digo, não, Senhor, eu te amo, mas eu não quero fazer isso. Não me agrada. Está estranho esse negócio, né? Então, por que João ele diz que é mentiroso o que faz isso? Porque realmente não tem outra palavra para descrever uma pessoa que diz que ama e não obedece. Diz que ama Deus, é um servo de Deus, mas não serve. Como é que posso ser um servo de Deus sem querer servir a Deus? A nossa posição de seres humanos submissos é de obediência. É aquela, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Não é assim? Senhor, fala. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Tem muita gente que só quer Jesus como Salvador. Já percebeu? Mas quando você fala que Jesus também é Senhor, alguns torcem o nariz. Porque o ser humano ele é muito insubmisso por natureza. A gente quer, ser dono do próprio nariz o tempo todo, né? E a gente quebra a cara o tempo todo também. A grande dificuldade para um ser humano, eu creio que seja essa uma das maiores, é a submissão. É dizer, Senhor, eu me rendo, eu estou em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Aprender com Jesus, né? O Jesus humano, naquele momento, o Jesus humano, ele também sentiu o peso do que tinha pela frente. Ele orou a Deus pedindo, Senhor, tem algum jeito de eu não passar por isso? De não beber esse cálice de dor? Passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Olha que exemplo. Deus não atendeu a oração de Jesus. Você já leu isso com atenção? Deus não atendeu a oração de Jesus. Ele queria um jeito de não sofrer tudo o que iria sofrer, porque ele sabia o que ia passar. E Deus silenciou. E Jesus disse, então que seja feita a tua vontade. É isso que se espera de um servo de Deus que se diz cristão. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. É um seguidor de Cristo. Espera-se dele que viva como Jesus. Senhor, eu quero a cura, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, não quero morrer, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero ir por este caminho, mas se tu entenderes que é por aqui, eu vou por aqui. Entendeu? Isso é ser cristão. Quem age diferente disso, João diz, é mentiroso. E João tem moral, para falar isso. João tem autoridade para falar isso. Porque ele era um camarada bem difícil no começo. Ele estava lá entre aqueles que disseram assim, Jesus, queres que a gente mande descer fogo do céu aqui nessa cidade? Por quê? Porque não aceitaram Jesus lá, não quiseram receber Jesus. Olha o que ele queria fazer. Senhor, deixa que a gente manda descer fogo do céu sobre eles. Jesus, meu amigo, vocês estão, estão por fora. Não é isso e não é agora. Então, muitas vezes, tem cristãos que querem mandar em Deus, que é pior ainda. Querem determinar o que Deus tem que fazer.
Eu determino. Você não determina nada. Você se submete. Deus é que determina. Ok? Vamos lá. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. A natureza humana não quer se submeter. É o que Paulo está dizendo. Nem pode estar sujeita. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não quer viver no Espírito, né, quando Paulo fala disso, é convertido. Né? Quem não é convertido, quem não se submete, não consegue entender o que é a submissão à vontade de Deus. Mas quem vive no Espírito, quem é convertido, esse entende. O verdadeiro cristão entende o que é submissão, o que é obediência. Ok? Então, a primeira coisa, a gente tem que amar a Deus. Para depois perceber que o que Ele pede de nós é para o nosso bem e para a nossa salvação. Já que a Bíblia fala, então, que a lei de Deus contém um selo. E é importante lembrar que nos tempos bíblicos um selo não era como os de hoje. Hoje a gente pega um selo, alguns que gostam de gosto de cola até lambe, né? O selo, e põe na carta. Se é que ainda alguns mandam carta por aí, né? Era mais comum antigamente, né? Eu ainda mando, às vezes eu vou lá, eu sorteio livros nas minhas lives, né? E vou ao correio, faço uma oração pelos envelopes, pelos livrinhos ali dentro. Eu selo, coloco ali, né? Mas não lambo não, tá? Eu nunca lambi selo, não gosto de gosto de cola. E aí a gente envia a carta. Só que nos tempos bíblicos o selo era uma coisa diferente. Digamos que eu quisesse mandar um documento oficial para alguém. Eu pegava um pergaminho, né? Ou um papiro, que fosse, enrolava aquilo, pegava um tipo de cera quente, pingava ali em cima, e aí se eu fosse um governador ou rei, eu pegaria o meu anel, que tinha um carimbo ali em baixo relevo, ou em alto relevo, ou um sinete, que também tinha um carimbo, e carimbava em cima daquela cera quente, daquele material derretido, e ali ficaria o selo da autoridade. Se a carta chegasse lá, o mensageiro levava a cavalo aquilo, né? Se a carta chegasse lá com o selo rompido, o mensageiro podia ser morto até, porque ele abriu um documento oficial. Esses selos costumavam ter pelo menos 3 características. O nome da autoridade, então vamos supor que eu fosse o rei, né? Rei Michelson II. O cargo, rei de Tatuí. E a jurisdição, Tatuí. E arredores. Então tinha que ter o nome da autoridade que selou, o cargo dela, de governador, rei, príncipe, e onde ela mandava, a jurisdição. Não teremos tempo agora de fazer o que eu queria fazer com vocês, mas abram lá rapidamente em Êxodo capítulo 20, pelo menos um resumo a gente consegue fazer dos 10 mandamentos. Depois você pode ler em casa, com mais tempo, com mais calma e com reflexão. É importante lembrar dos mandamentos de Deus registrados aqui na Bíblia. Êxodo, capítulo 20, é o segundo livro da Bíblia, tá? Êxodo, capítulo 20. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, bem dinâmica aqui, e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando todos encontrarem, a gente vai ler aqui, então. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Não é tão difícil. Se alguém tiver dificuldade, é só levantar a mão que a gente vai até você. Alguém vai. A Ademir já está ajudando aqui. Se precisar de alguém de ajuda aí também, alguém pode correr lá até você. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Eu vou ler aqui, bem rápido, aqui os 10 mandamentos na Bíblia. E eu quero que vocês prestem atenção se algum deles, ou alguns deles, trazem esses 3 elementos de um selo, tá? Muita atenção agora, tá? É uma provinha agora aí. Qual mandamento que traz o nome da autoridade, o cargo dela e a jurisdição, onde essa autoridade atua? Vamos lá? Preparados? Eu vou começar com o versículo 1, porque geralmente se começa no 2 e se esquece de um conceito importante. Então Deus falou todas essas palavras. Deus falou, não é coisa de ser humano. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus lembra os hebreus que quando estavam presos, escravos no Egito, eles não podiam obedecer a Deus. Então, primeiro Deus liberta, para depois pedir, mandar que eles obedecessem. Nunca esqueça disso. Primeiro vem a liberdade,
Primeiro vem a salvação, primeiro vem a graça. Deus livra, perdoa você, tira você do pecado. Depois ele vem dar os requisitos para uma vida cristã. Percebeu? Não inverta essa ordem. Querer obedecer sem amar a Deus. Querer obedecer sem ter sido convertido. Sem amar de fato, né? Porque daí os mandamentos viram um fardo. Viram uma coisa terrível. Mas quando primeiro você é libertado do Egito do pecado, aí você se torna livre para obedecer. Olha que interessante. Livre para obedecer. Exatamente isso. Eu escolho obedecer. Eu sou livre. Muito bem. Verso 3, então, é o primeiro mandamento. Não tenha, eu vou ler, eu não sei, me empresta essa versão, acho que é a mesma minha, né? A nova versão está assim, não tenha, né? Não tenha outros deuses diante de mim. Ok. Eu preciso explicar um detalhe aqui, eu gosto dessa tradução, Nova Almeida Atualizada. Mas aqui nos mandamentos, eu creio que a tradução poderia ter sido um pouco melhor do que foi. Porque aqui aparece assim, ó, não mate, não roube, não tenha, não faça. No original, o texto, ele implica uma promessa. O mais correto seria, não terás, não farás, não matarás. Você não vai matar, você não vai roubar. Note que está no futuro, por quê? Porque se você me ama, e se você se converteu de verdade, você não vai matar. Porque eu vou atuar em você. Se você me ama de verdade, você é fiel, você não vai adulterar. Por quê? Porque eu estou agindo na sua vida. Percebeu? Infelizmente essa tradução perdeu um pouco desse sentido de promessa. Porque não é uma coisa assim, ó, não mate. Você não mate. Você não vai matar. Se eu te libertei e você andar comigo, você não vai matar. Olha que bonito que é. Quando a gente pega esse sentido de mandamento e promessa ao mesmo tempo. Então vamos lá. Mas eu vou ler mais ou menos como está aqui, né? Não tenha outros deuses diante de mim. Aparecem aí os 3 elementos? Não. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Opa, apareceu um elemento aqui. O nome. Senhor, seu Deus. Aí fala que é um Deus zeloso, que tem ciúme, né? Que a gente troque ele por qualquer outra coisa, e só fala o nome de Deus, né? Não se prostre, não adore ídolos, imagens de escultura. 7, versículo 7, que é o terceiro mandamento. Não tome ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Opa, apareceu aqui também o nome. Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Mas só ficou nisso. Só o nome da autoridade. Não vimos aqui o cargo, nem a jurisdição. 8º versículo, 4º mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. O nome está aqui. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal que está das portas para dentro. Até os animais tinham que descansar no 7º dia. Interessante, né? Deus pensando até nas criaturinhas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Se Ele fez em 6 dias os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, Ele é o quê? Criador. Então nós temos aqui o cargo. Ele é o Criador. E se Ele fez céus, terra, mar e tudo que neles há, qual é a jurisdição de Deus? O universo. Tudo que existe. Perceberam? Que aqui nós temos o nome, o cargo e a jurisdição. Até poderíamos ler o restante, mas eu já vou ganhar tempo aqui, né? Honre pai e mãe. Tem alguma coisa aqui? Não. Não matarás. Tem? Também não. Não cometerás adultério. Tem? Não. Não furtarás, não dê falso testemunho, não minta, né? Contra o teu próximo. Não cobice a casa, a mulher, o marido, o que pertence ao seu próximo. Ou seja, nós só encontramos no 4º mandamento as características de uma lei que tem que ser selada no coração dos filhos de Deus. O 4º mandamento tem o nome, o cargo e a jurisdição da autoridade. Perceberam isso? Perceberam isso no 4º mandamento? Então aí está, Senhor Deus, Criador, Universo. Será que temos algum texto que ratifica, que confirma isso? Temos. E eu posso citar pelo menos esse aqui, ó, Ezequiel 20:20 na tela.
Ali diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Um texto já resolve a questão, mas eu quis pegar um caminho mais longo com vocês, né? Eu podia pegar esse aqui de cara, mas era melhor analisar os mandamentos e perceber qual deles tem características de um selo. Aqui Ezequiel só confirma: santifiquem o sábado para servir de sinal entre mim e vocês, a fim de que saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. O quarto mandamento não é mais importante do que os outros. Os 10 são importantes. Mas o quarto, ele traz um sentido de selo, de pertencimento. O selo mostrava a quem pertencia o documento. O selo de Deus aplicado em você mostra a quem você pertence. Por que você guarda o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor. Eu guardo o sábado porque Deus é meu Criador. Percebeu? É um sinal de pertencimento. Eu pertenço a esse Deus Criador. E é um símbolo também de fé, na verdade, porque se você pensar bem, muita gente não mata, não porque ama a Deus, mas porque não quer ir preso, não quer ir para a cadeia. Muita gente evita roubar, não porque ama a Deus, mas porque não quer ser punido, não quer ser preso, não quer ter problemas. Alguns até nem adulteram também pelo mesmo motivo, não quer ter dor de cabeça, não quer se incomodar. Mas se você não guardar o sábado, quem vai prender você por causa disso? Quem vai cobrar você por causa disso? Se alguém perguntar por que você guarda o sábado, você vai responder assim: porque está na Bíblia. E eu creio na palavra de Deus. É a única resposta que eu posso dar. Porque não há nenhuma implicação legal, civil, eu não guardar esse mandamento. Você percebeu? Então a resposta é a resposta da fé. É um mandamento da fé. Alguns acham que é legalismo guardar o sábado. Pelo contrário, eu só posso guardar esse mandamento, né, porque eu amo a Deus de todo o meu coração e creio no que está escrito. E creio na palavra de Deus. Esse é o motivo. Na verdade, é um mandamento da fé. Mas será que esse mandamento está no Novo Testamento também? Alguns diziam: mas o sábado é só para os judeus, o sábado ficou lá para trás. Só para os judeus? Pensa comigo. Quem foram os primeiros a guardar o sábado na Bíblia? Lembram? Onde que aparece pela primeira vez o sábado? Lá em Gênesis, né? Acho que não coloquei nessa sequência aqui, mas é só lembrar de que lá no 7º dia da criação, e o mandamento diz isso, né? Porque em 6 dias fez o Senhor e no 7º ele descansou. Deus deu exemplo, né? Então, o sábado ele é dado para Adão e Eva. Pergunto: Adão e Eva eram judeus? Adão e Eva eram chineses? Adão e Eva eram brasileiros? Eram tatuianos? Era o quê? Era Adão e Eva. Não tinha povo nenhum ainda. Eles representavam a humanidade. É por isso que lá em Marcos, Jesus diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Homem ali, a palavra grega é antropos, que quer dizer humanidade. De onde vem antropologia, né? Enfim. O sábado foi dado para a humanidade, e não a humanidade para o sábado. Jesus está dizendo o seguinte: não foi dado só para os judeus. Não foi só dado para os adventistas. Foi dado para a humanidade. Quem quiser ter essa bênção, está convidado, né? Vamos adiante aqui. Que profecia demonstra que os crentes não judeus do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento recebem por igual o selo do sábado? Eu vou ler aqui com vocês Isaías 56, 1-7 na tela, tá? Assim diz o Senhor: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, que se houver chegado ao Senhor. Ele falou para o judeu aqui, ou falou para os seres humanos? O filho do homem, o homem, quem nisso se firmar, né? Que guardar de profanar o sábado. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros, isso aqui é interessante, aos estrangeiros, não judeus, portanto, sim, todos os que guardam o sábado, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus queria que 2 coisas, basicamente aqui, fossem para todo mundo. A casa dele, o templo. Infelizmente, os líderes judaicos no tempo de Jesus já não entendiam muito bem isso. Nem todo mundo podia entrar no templo. Eles excluíam os estrangeiros. Olha que pena. Não é o que Deus queria.
Deus queria que sua casa fosse para todos os povos e que o sábado, que é uma casa, digamos assim, no templo, fosse para todos os povos também. 2 templos que Deus queria que fossem para todos. Um templo físico, que é local, nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante, um local que representava o sacrifício de Jesus, a salvação. Deus queria que fosse aberto para todos. E o sábado, que é um templo no templo, chega toda semana para nós, né? Fosse para todos os povos também. Esse era o plano de Deus. No Antigo Testamento já a gente vê isso, né? Alguns não entenderam muito bem. Então o sinal era para todos, não importa a época, o sexo e tampouco a etnia. Ok? É um mandamento democrático, né? Digamos assim. Qual era o dia de descanso de Jesus? Que dia Jesus guardava? Eu sei, é meio óbvio, né? Seria estranho Jesus guardar um dia que Deus não mandou, sendo que Jesus é Deus. Mas vamos confirmar na Bíblia? Lucas, quem que leu por último? Micael, Débora? Micael vai ler agora? Lucas 4,16. Só vou esperar um pouquinho para vocês encontrarem o texto. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Aí é o terceiro evangelho, né? Lucas, capítulo 4, verso 16. Eu sei que não vai ser novidade, mas é bom ver na palavra, né? O que está escrito. Que dia Jesus Cristo, quando veio à terra, guardou. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Em um sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Gostei da ênfase que Micael já deu ali, né? No sábado, é isso mesmo. E se era costume de Jesus, o que isso significa? Ele fazia uma vez só? Fez uma vez só isso? Era um costume, gente. Ele já tinha por hábito, né? Você poderia querer contratar os serviços dos carpinteiros José e Jesus, mas se você fosse lá no sábado, você encontraria a carpintaria com a porta fechada. Porque eles não estavam lá. Estariam na sinagoga. A igreja da época, digamos assim, né? Demir, quer pegar o microfone aqui? Melhor, porque Deus, os nossos amigos lá que estão acompanhando, eles podem ouvir também. Então, é impressionante. Alguns alegam, dizem, não, Jesus guardava o sábado porque ele estava dentro do território de Israel, e por isso ele guardava o sábado, para não contrariar os judeus, enfim. Mas só que em toda a Bíblia você vê Jesus contrariando a liderança judaica o tempo todo. O tempo todo a liderança judaica sendo contrariada por Jesus. Mas o sábado ele obedecia, porque era extremamente bíblico. Muito bom. E, na verdade, pena que o tempo não vai permitir a gente entrar nesses pormenores, Jesus ele veio ensinar a forma correta de guardar o sábado. Os líderes judaicos, eles tinham lá suas razões também, né? Não vou poder explicar isso agora, mas os líderes judaicos, com medo de um talvez possível futuro cativeiro, tornaram a religião judaica tão cheia de regras, regrinhas, que aquilo ficou bem difícil. E encheram de regras em torno do sábado, que tornaram a guarda do sábado um fardo. Aí Jesus aparece comendo espigas com seus discípulos, passando por um campo de espigas de trigo e colhendo e comendo. Estão transgredindo no sábado. Onde é que está escrito que não pode comer no sábado? Não podia colher, semear, trabalhar. Aí Jesus vai lá e cura. Ele fez questão de curar um monte de gente no sábado. Já queria mesmo quebrar esse preconceito errado-ceito. Ele chegou lá, curou um paralítico, curou um homem com o braço atrofiado. Ele fez curas no sábado. E alguns disseram, está pecando. Mas onde é que está escrito que é pecado curar no sábado? Jesus cobrou por isso? Era o trabalho dele? Percebeu? Ele ensinou o que é guardar o sábado. Ele, que é o criador da lei. Ele tinha autoridade. Tanto que no Sermão da Montanha, é lindo aquilo, né? Veja, Deus concede a lei no Sinai, num monte, uma montanha. Dá para Moisés as tábuas que ele escreveu com o seu dedo. Aí noutra montanha, séculos depois, milênios depois, o mesmo Deus está sentado ensinando e ele diz assim, vocês leram o que está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem é esse homem para dizer isso? Eu, porém, vos digo, só se ele fosse Deus, mas ele é. Aí ele fala assim, eu, porém, vos digo, tem mais. Matar não é só, estou parafraseando, matar não é só empurrar a espada no peito de alguém. Quando você fala mal de alguém, quando você humilha alguém, quando você amaldiçoa, você também está matando. Vocês leram o que está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem é esse homem para dizer isso? É Deus.
É Deus, no outro monte agora, explicando a lei. Ele diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, cada vez que você olhar para uma mulher ou para um homem com intenções impuras no seu coração, você está adulterando. Olha como Jesus ele amplia o sentido da lei. Nas tábuas, e aqui em Êxodo 20, está um resuminho dela. Aí Jesus ele abre, ele fala assim, olha, é muito mais do que isso. E torna até mais complicada a vida do cristão. Mostra que os critérios de Jesus são muito mais elevados, os critérios morais de Deus para a humanidade, né? Ele poderia ter dito que, sabe, vocês não leram que está dito assim, lembra do sábado? Eu, porém, vos digo, o sábado é um dia de liberdade. É um dia para você louvar a Deus, para você estar com a sua família, para você pregar o evangelho. Não é um dia de fardo, de não posso, não posso, não posso. Aí vem Tiago 2,10 que diz, todo aquele que guarda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. Ou seja, todos os 10 são importantes. Quem diz, é um absurdo dizer isso, que o Novo Testamento não tem a lei, ou não tem o sábado. Eu não vejo isso na Bíblia, né? Pelo contrário, eu vejo Deus, o mesmo Deus, os mesmos mandamentos, só dizendo, é por amor. Tem que ser por amor. Ok? Parou aqui na tela. Aqui funciona? Vamos lá então. Tem um texto aqui também que é bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Vamos ler na tela aqui, Lucas 3, 55 e 56. Que dia Maria, mãe de Jesus, e as mulheres piedosas que o seguiam guardavam. Olha que interessante. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Era um momento muito especial. Embalsamar o corpo de Jesus, né, recém-falecido, na sexta-feira, mas ia começar o sábado. Aí o que elas pensaram? Vamos deixar o corpo na sepultura, domingo a gente volta para embalsamá-lo. Porque elas queriam descansar no dia do Senhor. Não precisou fazer o serviço, por quê? Domingo ele ressuscitou, né? Mesmo um momento tão especial quanto esse, que eu creio que nem seria pecado, na verdade, né, o que elas queriam fazer. Mas mesmo assim, elas preferiram ser fiéis ao mandamento do próprio Jesus, que estava ali na sepultura naquele dia, né? É muito bonito isso. Temos também... Travou, né? Não tem problema, a gente avança aqui. Temos também, lá em Atos, capítulo 13, um momento, e eu já vou resumindo, porque o nosso tempo também já está esgotado, um momento em que Paulo estava numa cidade em que não havia sinagoga. Que alguns falam assim, mas Paulo guardava o sábado porque ele ia encontrar os judeus no sábado nas sinagogas. Mas ele passou por uma cidade macedônica em que não havia sinagoga. Aí o texto diz que no sábado ele foi para a beira do rio, e ali algumas mulheres chegaram e eles pregaram para aquelas mulheres, para ter um lugar de oração. Não importava o lugar, importava era o momento. O sábado é um templo no tempo. Ele chega até você. E biblicamente é toda sexta-feira, ao pôr do sol, começa o sábado. E aí a pessoa entra no templo sagrado chamado sábado, né? Nós podemos citar aqui, tem quem sabe também aquela profecia de Jesus em Mateus 24, em que ele diz assim, orem para que a fuga de vocês não seja no sábado nem no inverno. Por que no inverno e no sábado? No inverno seria difícil, lá até neva, muito frio. E no sábado, porque eles estariam na igreja, estariam louvando a Deus, estariam desprevenidos para uma fuga. Sabe quando aconteceu essa profecia? No ano 70. Ou seja, quase 40 anos depois dessas palavras terem sido ditas por Jesus, se ele tivesse a intenção de mudar o sábado para o domingo, como alguns acham, ele teria dito assim, orem para que a fuga não seja no domingo ou no inverno. No inverno ou no domingo, percebeu? Mas 30 anos depois, quase 30 anos depois, Jesus ainda viu seus filhos fiéis, seus servos, seus discípulos, guardando o sábado. E ele não os repreende por isso. Pelo contrário. E aí temos também Isaías 66, né, o último capítulo de Isaías, que menciona que na nova terra, os salvos continuarão guardando o sábado. Não é incrível? Se os patriarcas, Adão e Eva guardaram, os patriarcas guardaram, os profetas guardaram, Jesus guardou, Maria, as mulheres fiéis guardaram, os apóstolos, inclusive Paulo, que se converteu depois da cruz, e na nova terra, esse mandamento será guardado, por que cargas d'água alguns hoje se insurgem, vão contra esse mandamento? Que na verdade é mais do que isso, é o selo de Deus. Então como é que você entende essa profecia, que nós paramos para analisar, e depois vem o 7º selo, é a volta de Jesus. Que selo é esse e por que ele é aplicado aqui?
Tem um detalhe importante que eu já vou dar como spoiler. Apocalipse 13 fala da marca da besta. Tem o selo da besta, não é novidade para vocês. Tem o anticristo, tem o Cristo. Tem o povo de Deus, tem os seguidores da besta. O Apocalipse traz os contrastes. Tem o selo de Deus e o selo da besta. Só que o selo da besta, a marca da besta, ele é aplicado também na testa, mas pode ser também na mão direita. O selo de Deus é só na testa. O que a testa representa para vocês? Entendimento. Entendimento. Por que você guarda o sábado? Porque eu entendo que é a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu entendo que está na palavra de Deus, eu compreendo, eu aceito isso intelectualmente, espiritualmente, e por amor eu obedeço. Percebeu? Por isso que é um carimbo aqui, é um carimbo não na sua testa, mas aqui no lóbulo pré-frontal, que está atrás da testa, é mentalmente eu aceito a minha filiação, a minha dependência do Criador. É isso. Viram como não é complicado? Vocês levantaram a mão no começo dizendo, eu quero receber o selo. Agora você já sabe qual é o selo. É só pedir, Senhor, me dá forças, né? Me dá condições, abre as portas necessárias para que eu possa entrar por elas, me ajuda a ter um trabalho que me permita ser fiel a Ti. É tudo isso. Se é Deus quem pede, você acha que Ele vai negar a bênção? Se é Deus quem manda, você acha que Deus não vai permitir que você possa ser fiel? Seria injusto, né? Deus dizer uma coisa, faça isso, mas é impossível. Não é assim que Deus age. Ele é o Criador do universo. Agora, ser cristão, repito e finalizo, não é como alguns pensam por aí, viu? Ah, eu sou cristão, eu amo a Deus. Dizer é fácil. Mas quando envolve privações, quantos serão cristãos? E quando vier a espada, e quando vier a prisão, e quando vierem as dificuldades mais severas, né? Será que isso não é muito mais difícil do que guardar o sábado? É, né? Neste tempo é uma prova, é um privilégio, é uma bênção, e Deus quer nos dar esse privilégio, essa força para sermos fiéis. Deus nos ajude a receber esse selo e a permanecer selados até a volta de Jesus. Deus está esperando, né? Está segurando os ventos até que os servos de Deus dessa última geração sejam selados e então Jesus possa voltar. Quantos querem ainda receber o selo de Deus, ser fiéis aos seus mandamentos? Amém. Louvado seja Deus. Eu fiquei preocupado, porque no começo eu perguntei, todo mundo levanta a mão? Eu estava com um pouco de preocupação de que nem todo mundo levantasse a mão agora, mas eu fiquei feliz que todos os mesmos levantaram a mão, dizendo, entendi, e mesmo assim, eu quero. Louvado seja Deus. Nós vamos ver mais detalhes ainda sobre esse assunto e outros, né, ao longo dos estudos, e vocês compreenderão mais profundamente como é uma bênção conhecer e obedecer. Vamos orar? Todos em pé? Eu ia perguntar se alguém tem pergunta, mas o nosso tempo está bem avançado, né? Nós temos depois aí. Guarda, anota no papel, tá? A gente vai dedicar, quem sabe, o outro estudo, dedicar uns 10, 15 minutos antes de começar o tema para aprofundar isso aqui. Mais ainda, vou fazer um desafio para vocês. Nem todos aqui são adventistas, né? Então, eu te desafio, vá para casa, quem sabe essa semana você cutuca lá o seu pastor, no bom sentido, com educação. Mas pergunte, né, qual é a visão que a igreja possui, como nós entendemos esse assunto. Se você tiver dúvidas, traga para cá, né? Ou então pesquise, vá atrás, quem sabe, de quem tem um pensamento diferente. Por que alguns, a maioria, guarda domingo? De onde que vem isso? Por que eles fazem isso? Que tal? Posso contar com vocês com esse desafio? Tarefa de casa? E venham para cá para a gente fazer mira da verdade aqui, né? Aí vocês põem a gente na parede aqui, e se eu não souber a resposta, eu passo para o Ademir, e a gente troca umas ideias antes de começar o estudo seguinte. Combinado? Então, eu vou aguardar vocês, hein? Vamos ver se vocês são bons aí na mira. Vamos orar? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo bíblico que fizemos aqui. Obrigado por entendermos que a Tua lei, ela existe para a nossa proteção. E nós te amamos de todo o nosso coração e queremos fazer a Tua vontade. Por isso, Pai, eu te peço que nos capacites, nos ajudes a ser fiéis. Esse mundo é desafiador, esse mundo está totalmente desalinhado com a Tua vontade, e por isso não é fácil ser cristão, como também não foi fácil ser cristão no Império Romano, não foi fácil ser cristão na Idade Média, não tem sido fácil ser cristão nesse mundo difícil
e imerso no pecado. Mas homens e mulheres do passado conseguiram. Nós também queremos conseguir. Nós também queremos ser fiéis, Pai querido, em tudo que Tu nos ensinaste. Ajuda-nos nesse sentido. Dá-nos a Tua paz, abençoa os alimentos dos quais vamos participar agora e também o culto que se segue logo mais. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a uma jornada única pelas maravilhas da Turquia e da Grécia. E o pastor Michelson Borges e o professor Roger Tavares estarão lá com a gente nessa jornada. Prepare-se para uma experiência que vai muito além de uma viagem comum. Esta é uma expedição que enriquecerá muito você e vai trazer memórias que ficarão guardadas para sempre aí no seu coração. Serão 3 semanas de viagem por lugares lindos da Turquia, como Istambul, Capadócia, Éfeso, sim, lugares onde o apóstolo Paulo passou e oficiou. Pérgamo, Tessalônica, Corinto, Atenas, também lugares lindos e maravilhosos da Grécia. E se não bastasse tudo isso, na última semana faremos um cruzeiro pelas ilhas gregas. O pastor Michelson Borges trará para nós as mensagens bíblicas da expedição, sim, porque nós vamos passar por lugares onde o apóstolo Paulo e outros cristãos passaram. E o professor Roger Tavares vai nos contar muita história e nos mostrar a parte turística também e cultural desses lugares maravilhosos. Eu, Michela Borges, da agência Mapa na Mão Viagens, estarei lá com vocês também para apreciar essa jornada que, como eu falei, é uma jornada única e vai ficar guardada para sempre em nossos corações. A viagem ocorrerá do dia 13 de julho, agora tá pertinho, até o dia 5 de agosto. E no valor do pacote, quase tudo está incluído. O aéreo desde Guarulhos até lá, a hospedagem em hotéis ótimos, café da manhã e jantares maravilhosos, toda a parte terrestre, passeios, guias, a presença dos nossos convidados e nós estaremos lá para curtir tudo isso da melhor maneira possível. Mas eu contei para você que estamos já nas últimas vagas? Sim, porque uma viagem dessa magnitude, é claro que só restariam agora pouquíssimas vagas. Então corre, clica nesse anúncio para olhar lá o nosso site, o site da agência, onde tem todas as informações desta expedição. Manda um WhatsApp que nós vamos enviar para você todas as informações necessárias. Mas corre, porque eu quero você lá no nosso grupo, que já está lindo demais.